Nós vamos continuar, né? Então, continuando ao respeito, né? Estamos falando sobre a efetivação dos direitos referente à criança. E nós paramos em relação a essa dignidade, né? O respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Nós agora vamos tratar de um assunto ligado diretamente, como eu falei, cada um nós vamos tratar. Nós falamos um pouco sobre a vida, a saúde e a alimentação. Agora nós vamos tratar de um ponto que é bastante interessante, que é em relação à efetivação desses direitos em relação à saúde. A saúde, nesse momento que estamos vivendo uma pandemia, é bastante conveniente falarmos sobre a saúde de um modo geral. Saúde e cidadania, pelos direitos da criança e do adolescente. Então, a saúde aqui. Antes de ler, eu gostaria de me colocar com muita preocupação em relação à questão da criança nesse momento em que estamos vivendo essa definição de voltar ou não à escola. Como estamos vivendo um momento de pandemia, criança não tem limite, né? No sentido do amor. Ela quer abraçar, ela quer proteger o amiguinho. Então, fica a dica. Antes de pensar em voltar, né, de uma forma um pouco antecipada às aulas, é necessário pensar em todos os pontos. Porque não queremos que essa proteção à vida seja abalada. Então vamos seguir. O direito à saúde é um direito social. No Brasil, a luta por melhores condições de saúde da população tem garantido que cada vez mais pessoas tenham acesso aos serviços de saúde e à informação sobre como cuidar de sua saúde. Alguém vai me dizer, mas isso não acontece. Se percebermos, acontece sim. Existem programas que cuidam da família, que cuidam da saúde. Tem lugares que realmente é extremamente lotado, que não tem essa prevenção. Na verdade, o que falta é uma antecipação de quadros, porque nós temos um país em que a necessidade de saúde é muito grande. Então, precaver é o ideal. A forma de se alimentar, a forma de cuidar do corpo é necessário para manter, se precaver, prevenir. A prevenção é a ideia principal no país que nós vivemos. Então, precaver sempre. Por que não fazer aquilo para não piorar um lado? Por que não comer isso para não ficar difícil depois? Por que nesse momento precisamos nos isolar para que tenhamos maior qualidade de vida? Então, é uma prevenção. O direito à saúde, ela existe e é um direito social, fato. Mas nós temos que contribuir, ajudar para essa melhoria. Não adianta só reclamar sem fazer nada por isso. É necessário que tenhamos opiniões, que tenhamos, sim, reações de melhorias, mas também temos que fazer a nossa parte. Dentro da saúde, ao mesmo tempo, a conquista do direito à saúde tem reforçado a conquista de outros direitos. Lembra que eu falei anteriormente que a saúde está na diversão, no lazer, no passeio, na tranquilidade, num simples dormir abraçado com o pai, com a mãe? Hoje, essas necessidades não estão sendo possíveis todas, porque tem
Pessoas que trabalham na área médica não podem abraçar o seu filho. Tem pessoas que vão para a luta, vão para a lida e chegam em casa, tem medo, porque estamos vivendo um dia após o outro com muitas mortes. É necessário falar com os filhos sobre isso. Não adianta desligar a televisão, se desligar do mundo todo e não ver o que está acontecendo. Tem criança ouvindo a gente e elas sabem muito bem que a coisa não está boa. Por que eu não posso brincar? Por que eu não posso ir à praia? Por que eu não posso me divertir, a não ser dentro de casa? Já pararam para pensar que as crianças que estão na rua, das crianças que não têm casa, dos que moram na rua, como é que faz? Não temos a solução para tudo, mas temos o mínimo necessário. Não esqueçam que assim como as crianças da sua casa, a criança que está além, que está na rua, que não tem condições, ela também precisa de alimento, precisa de um cobertor porque está ficando frio, precisa de um oi, como vai, uma alimentação. Então, temos que fazer a nossa parte também. Quando falamos, quando nos preocupamos com os outros. Então, quando eu falo em saúde, eu falo da necessidade de nós nos preocuparmos com o outro, com os outros. Porque a nossa saúde depende da saúde do outro. Nós estamos vivendo um momento de pandemia porque alguém deixou de cuidar de si mesmo e deixou de cuidar do outro. E cada vez mais aumenta e mais pessoas estão indo embora porque alguém deixou de cuidar do outro. Quando nós fazemos a nossa higiene, quando nós cobrimos o nosso rosto, é porque nós estamos preocupados não só com o nosso corpo, com a nossa vida, mas principalmente para proteger o outro. E o outro também deve usar a máscara, as proteções para cuidar de um outro que pode ser uma criança. Não é mesmo? Então, bora pensar nisso. Então, saúde e cidadania, eu digo mais, saúde é cidadania nos tempos de hoje. Nós estamos vivendo um mundo diferente, em que o abraço é virtual, em que a aula é daqui e você aí. Mas nós precisamos continuar, não podemos desistir. A vida precisa de muito mais oração, de muito mais afeto, de muito mais carinho. Então, vamos lá, a leitura. Ao mesmo tempo, a conquista do direito à saúde tem reforçado a conquista de outros direitos, já que o conceito de saúde vai muito além do diagnóstico e do tratamento de doenças, envolvendo também as condições de moradia, trabalho, educação, lazer e meio ambiente. Você mora e quem não mora? Você trabalha e quem não trabalha? E a educação? Você tem, eu tenho, e quem não tem? E o lazer? Para quê? E o meio em que vive e o meio ambiente? Então, saúde está ligado ao meio, o meio que você vive, ao meio em que você está. A sua vida é estruturada ou não? E o que é essa estrutura? Deixo para vocês esse pensamento. Até a próxima aula.